Olá, boa noite. Bem-vindos ao debate da CDU, que pretende, acima de tudo, apresentar os seus mandatários, as suas propostas, conhecer algumas das dificuldades com que se depara a comunidade portuguesa na diáspora, portanto, fora de Portugal, e também dar a conhecer aquelas que são as preocupações dos ativistas da CDU, nomeadamente os seus mandatários para os ciclos da Europa nos diversos países e os seus candidatos para a Europa e para fora da Europa. Temos connosco e vai moderar este debate Nuno Garcia. Nuno Garcia tem 43 anos, vive na França, é arqueólogo de profissão e de formação, mas escritor, com algumas obras publicadas, e também foi um dos mandatários das candidaturas várias que a CDU foi tendo ao longo dos anos. Ultimamente, o Nuno foi na candidatura de João Ferreira à presidência da República o seu mandatário e está aqui connosco hoje, na qualidade de candidato da CDU ao Círculo da Europa, para fazer a moderação deste debate. Olá, Nuno. Carla, obrigado a todos e a todos que estão aí desse lado. Muito grato e muito satisfeito por ter aqui todos os meus camaradas e meus amigos aqui connosco, mesmo à distância, é um prazer vê-los. Como a Carla já vos disse, este evento conta com a maior parte dos candidatos e mandatários da CDU às eleições legislativas a 30 de janeiro, tanto pelo Círculo Eleitoral da Europa como pelo Círculo de Fora da Europa, e pretende analisar alguns dos problemas que afetam os portugueses que vivem fora de Portugal. Há vários nós todos aqui presentes, vivemos fora de Portugal, portanto, viver fora de Portugal faz parte das nossas vidas, se assim nós podemos dizer, uns há poucos anos, outros há muitos anos, e alguns dos problemas que nos afetam são, por exemplo, os problemas da situação calamitosa nos consulados, que nos obrigam a meses de espera, dos obstáculos que encravam a nossa participação democrática, nomeadamente nas eleições, as propinas que o Estado português nos cobra a nós pais para que os nossos filhos aprendam a falar a nossa língua, quando as outras crianças portuguesas que vivem em Portugal têm acesso gratuito a este ensino e assim o Estado português, como se sabe, não cumpre o que está escrito na Constituição. Bem, estes são apenas alguns dos exemplos, entre muitos que nós vamos falar aqui durante esta próxima hora. E cada um dos candidatos que aqui está presente, candidatos e mandatários, irão explicar, apresentar, analisar perante vós as propostas que a CDU apresenta para que todos estes problemas que nos afetam sejam resolvidos de uma vez por todas, porque nunca nenhum dos governos que nos têm governado nestes 50 anos de democracia os tem resolvido. Bem, pelo contrário, os problemas têm piorado com o tempo. Vamos então começar por falar neste problema que eu já abordei, que é o problema da rede consular, e que tem uma forte implicação na vida cotidiana dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Ora, como se sabe, quem vive aqui sabe, que os consulados em vários países a situação tem piorado. Por exemplo, a marcação online, aqui em França, aqui em Paris, onde eu vivo, a marcação online é obrigatória, mas, um mero exemplo, para renovar o cartão de cidadão, nós podemos esperar 6 ou mais meses, o que não se coaduna minimamente com a urgência de determinadas situações. Portanto, eu passo, para falar desta problemática, eu passo a palavra à Inês Lisboa, que é candidata pelo Círculo da Europa. Ela reside em Berlim, na Alemanha. É licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas e é também gestora de projetos na indústria dos videojogos. Olá, Inês. Olá. Obrigado por estares aqui. E antes deixa-me só deixar-te uma pergunta, antes de dar a palavra, que é que soluções avança então a CDU para promover uma melhoria efetiva da rede consular e dos serviços que são prestados pela mesma rede. Então, boa noite. Como referiste, o sistema, a rede consular tem estado a ser degradada nos últimos anos, embora tenha havido na última década um aumento do fluxo migratório, os portugueses têm saído mais, têm ido mais para o estrangeiro, e, pelo contrário, tem fechado consulados. Aqui na Alemanha fecharam o consulado de Frankfurt, e é muito complicado para muitos portugueses acederem
aos serviços consulares e poderem fazer a sua ligação com a cidadania portuguesa, e não só pela redução dos consulados existentes, mas também pela falta de meios humanos, materiais e financeiros, e por isso a CDU propõe um reforço dos meios, um apoio, um investimento nos meios humanos, materiais e financeiros da rede consular que já existe, e também um planeamento baseado no fluxo migratório, nas diversas comunidades que existem de portugueses no estrangeiro, para onde é que os portugueses foram, onde é que há mais portugueses, onde é que eles necessitam de apoio, e que se abra mais consulados se necessário, e depois de feita essa análise. A situação atual não é a melhor, mesmo os consulados que estão abertos, e quando se pode ir aos consulados, têm horários de abertura muito limitados. Aqui em Berlim, por exemplo, estão abertos só algumas horas de manhã, algumas horas à tarde. Para uma pessoa que trabalha, é quase impossível ir durante o dia, tem de tirar um dia de férias para poder ir tratar destes serviços, e é preciso reforçar este serviço, porque são um ponto essencial de contacto entre os portugueses que vivem no estrangeiro e Portugal. Esta era a primeira coisa da qual eu queria falar, e a segunda era da situação precária em que alguns trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão neste momento a sofrer, que chegaram-nos estas informações do sindicato dos trabalhadores dos serviços consulares, e que não estão ao abrigo da Segurança Social e não recebem salários de acordo com a realidade, os países em que vivem. E essas foram propostas que a CDU já fez e que foram rejeitadas no passado. A primeira sendo uma adequação de uma atualização salarial para estes trabalhadores, para que assim, tenham salários que correspondam à realidade em que vivem, nos países em que vivem. E também que sejam inseridos na Segurança Social e que sejam protegidos em caso de doença, em caso de dificuldades, pela Segurança Social, que não acontece em muitos dos casos atualmente. Espero que isto tenha respondido à tua pergunta, e muito obrigado por estar aqui. Foste muito clara e muito concisa também, que é bom. Obrigado, Inês. Agora vamos passar para um segundo tema que também é muito relevante, que tem que ver com a participação cívica e eleitoral dos portugueses que vivem no estrangeiro. Bem, como dá para ver com este evento que estamos aqui a ter, a participação cívica, nomeadamente em tempo de campanha eleitoral, não é fácil. Nós não conseguimos fazer uma campanha tradicional como faríamos normalmente, com proximidade, com ir para as ruas falar com as pessoas. A questão sanitária não nos deixa, infelizmente. Mas para os portugueses que vivem fora de Portugal, esta situação é muito mais grave do que a mera questão sanitária. Nós temos sempre falado, os médias falam, nós falamos aqui, num suposto afastamento, alheamento até dos portugueses que vivem no estrangeiro em relação à vida política nacional. Olha, este suposto afastamento ou alheamento não é responsabilidade dos imigrantes, de quem vive aqui. As pessoas não se desligam assim de Portugal de um momento para o outro. A questão é muito mais complicada do que isso, e tem que ver com os entraves, com os obstáculos que são colocados ao imigrante para participar, não só nas campanhas eleitorais, no ato eleitoral, no ato do voto. Para vocês perceberem o ato do voto em si, que em Portugal é tão simples, basta atravessar a rua. Aqui, às vezes, implica fazer 700 quilómetros, com naturalidade quase ninguém faz, não é? Para votar. Mas também tem que ver com a participação cívica do dia-a-dia, da questão associativa. Nós falaremos disso mais adiante. Mas a questão mais premente, e que se tem falado muito nos últimos tempos, tem que ver com o voto digital ou o voto eletrónico à distância. Há quem defenda que este voto eletrónico pode mitigar ou até resolver
esta situação da abstenção que ultrapassa os 90%. Mais grave ainda porque depois do recenseamento automático, do recenseamento eleitoral automático, isto significa que quem vive fora de Portugal vai fazer o cartão de cidadão ao consulado e fica automaticamente recenseado para votar fora de Portugal. Olha, isto aumentou o número de recenseados para mais de 1 milhão, largamente mais de 1 milhão, o que representa 10% das pessoas que vivem em Portugal, para vocês verem a dimensão disto. Eu, para falar deste tema, vou pedir ao Arménio Fortunato, que é mandatário da CDU na Alemanha, vive em Zielou, eu não falo alemão, portanto não sei se disse corretamente. Zielou com Z. Ele é engenheiro agrónomo e membro do Conselho da cidade de Zielou, a mesma cidade onde vive. Arménio, o que te pergunto é que propostas tem a CDU para envolver as comunidades portuguesas, para nos envolver a nós, e fazer com que participem e se envolvam mais na política nacional portuguesa. E já agora, qual a posição da CDU sobre as formas de votação, nomeadamente sobre este famoso voto digital / eletrónico? Sim, a CDU acha que é preciso investir em medidas de proximidade para o exercício do voto. E também é preciso investir em políticas que travem o crescente alinhamento dos portugueses e estrangeiros da vida política nacional. Mas porquê? Porque até parece que tem sido por propósito que o governo se alheia, porque isto implica um investimento em informação, em informar as comunidades do que é que se passa, o que é de interesse para as pessoas que vivem no estrangeiro, que vivem na diáspora, e, por exemplo, sei lá, informar sobre contactos entre os governos para resolver este ou aquele problema concreto. E depois vem-nos com esta de que as pessoas não votam porque fica longe. É verdade, mas também não votam porque o governo, nessas alturas, também não faz os possíveis por alargar as mesas de voto. Por exemplo, há muitas possibilidades, há regiões que são mais densamente populosas em portugueses, e onde há, mas os consulados não se ficam só no consulado, em vez de conversarem talvez com as associações, fazerem de facto ter a iniciativa de se movimentarem nesse sentido. Depois vem-nos com a questão do voto eletrónico, é muito fácil. É como se metesse um gosto no Facebook. Sei lá, isso não pode ser. Porque demonstra-se que há que a gente tem que conquistar as pessoas para estarem para viverem os problemas e estarem confiantes que o governo faz alguma coisa por elas, ou aqueles que forem eleitos, né? E isso é, de facto, uma das ilusões. Por outro lado, o voto eletrónico, também, segundo aquilo que se sabe, de acordo com aquilo que se sabe, até ao momento, não é seguro. Não é seguro, quer dizer, não sabe onde é que vão parar, onde é que vai parar tudo aquilo que se mete lá dentro. Assim como no Facebook não é seguro, né? Mas no Facebook toda a gente diz que diz aquilo que, enfim, não se apercebem disso, que estão a multiplicar informação que não é dedicada para aí. Ou seja, nós queremos que o governo se interesse pelos portugueses na diáspora. E eu até se podia, eu até posso, de conhecimento próprio, fui aqui apresentado porque estou no Conselho da Cidade em Zelo. Era uma forma de os portugueses também aprenderem a se manifestarem, porque há coisas que não os dizem respeito. Ou seja, se o governo estivesse interessado em fomentar esse espírito de incutir nas pessoas, digamos, que é necessário, só conseguem resolver os problemas se eles próprios começarem também não fiquem isolados nas suas
como é que se diz? Nas suas, no seu balão, digamos, e que só fazendo isso até mesmo um exercício para as pessoas interessarem por participar em Portugal, nas eleições em Portugal, naquilo que diz respeito à cultura e à língua portuguesa e outras coisas mais, né? E era isto, de uma maneira geral, que a minha experiência me diz, quer dizer, só Obrigado, fazendo... Arménio. Obrigado, foi bastante claro. Portanto, esta questão, a questão como disse o Arménio, a questão do voto eletrónico para a CDU. A CDU não coloca de lado esta possibilidade do voto eletrónico, vê o voto eletrónico no futuro, quiçá, como uma possibilidade, mas neste momento os riscos para a CDU, os riscos ultrapassam largamente o benefício que daí se poderia tirar. Bem, vamos então passar para o terceiro tema, que é um tema que a mim pessoalmente me diz bastante, tem que ver com a língua e o ensino do português no estrangeiro. Isto não é meramente falar do ensino da língua, isto tem consequências até demográficas para o nosso país, se quiserem. O nosso país está, como todos, grande parte dos países da Europa Ocidental, está perto do abismo demográfico. Isto significa que a população envelhece e daqui a 30, 40 anos nós vamos ter uma pequena percentagem da população, que serão os nossos filhos, para sustentar uma grande percentagem de reformados. Sustentar? Não, os reformados descontaram para isso. Exatamente. Mas portanto, haverá um desequilíbrio a todos os níveis na sociedade. O que acontece é que fora de Portugal existe um grande viveiro, se vocês quiserem, de portugueses, que são as crianças. Nós falamos de centenas de milhares de crianças que, se esse ensino, se esse português não for ensinado às crianças, se a cultura não for ensinada, as crianças inevitavelmente desligam-se de Portugal, porque quem não conhece a cultura, quem não conhece a língua, deixará de ser português mais tarde ou mais cedo, e Portugal perde essa possibilidade. Bem, ora, isto é um dos elementos fulcrais da vida dos portugueses que vivem fora de Portugal, que é a aprendizagem da nossa cultura e da nossa língua. E, como disse, nomeadamente, se o Estado português não cultivar essa ligação, nomeadamente através do EPE, que é o ensino do português no estrangeiro, é certo e sabido, como já referi, que esse vínculo entre Portugal, as suas comunidades, os luso-descendentes, entrará em ruptura e com consequências negativas, como já disse, para o nosso país. Ora, a verdade é que o EPE apresenta muitas fragilidades na sua estrutura e que o Estado português, à luz da Constituição, o que o Estado português faz é discriminar as crianças portuguesas que vivem no estrangeiro, não lhes dando as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que têm as crianças portuguesas que vivem em Portugal. Por isso, eu falo nomeadamente da propina, mas de certeza que o Amadeu Batel, nos falará sobre isso com maior precisão do que eu, porque é um profundo conhecedor destas circunstâncias de educação. Bem, o Amadeu Batel tem 78 anos, é mandatário da CDU para o Círculo da Europa, ele vive em Estocolmo, é professor universitário aposentado da mesma cidade, da Universidade de Estocolmo, e é também membro do Conselho das Comunidades Portuguesas. Boa noite, Amadeu. O que eu pergunto ao Amadeu, que está com o microfone desligado, é que soluções avança então a CDU para, por um lado, preservar e expandir o ensino do português como língua materna no seio dos nossos descendentes, das nossas crianças, e, por outro lado, o que fazer para terminar com a discriminação no acesso ao ensino? Boa noite a todos. Eu começaria pela tua última questão, quer dizer, sobre a discriminação do acesso ao ensino. E esta questão, as questões de educação em língua materna, língua primeira ou língua de herança, como queremos designar, são questões de enorme complexidade em contextos migratórios. E estas questões têm sido abordadas de uma forma bastante superficial e leve e muitas vezes até de uma forma bastante impressionista. Eu começaria pela questão do acesso ao ensino, porque a gente pergunta-se, mas que ensina que as crianças e jovens luso-descendentes, ou também poderíamos chamar falantes de herança, já iremos um pouco isso, que assim, ensino vão aceder e que língua lhes é ensinada, lhes é administrada nesse ensino.
essas questões não são claras. Essas questões não são claras, verdadeiramente claras. Eu, no fim, abordarei, se me der sobre tempo ainda, as soluções possíveis que a CDU pode propor. A questão que se coloca aqui é a questão da rede do ensino português no estrangeiro e, sobretudo, o incumprimento do Instituto Camões com as suas responsabilidades constitucionais, sobretudo no ensino desde o pré-escolar, passando pelo básico e secundário, aos lusodescendentes. E aí o Instituto Camões e as políticas do governo têm estado articuladas numa estratégia global para a língua, para o português como língua global, a nível de comunicação internacional, e tem havido um confusionismo tremendo neste respeito, em que, conjugando o ensino nas valências língua estrangeira, língua segunda e língua de herança, tem-se privilegiado fundamentalmente o ensino do português língua de herança como sinónimo de língua estrangeira. E esta inconsistência introduzida na estratégia global articulada com o ensino português no estrangeiro tem sido nos últimos 10 anos seguida pelos vários governos, e é neste aspecto que convém referir que, no atual momento, os objetivos programáticos, os conteúdos programáticos, os materiais didáticos, os descritores avaliativos, a formação de professores, em português, língua de herança, como sinónimo de língua estrangeira. E, portanto, quer isto dizer que nas modalidades de ensino hoje oferecidas na oferta educativa do Instituto Camões, há o chamado ensino integrado, onde participam crianças lusodescendentes e também crianças dos países de origem, como nos países de acolhimento, como a França, por exemplo, e no chamado regime paralelo estão crianças lusodescendentes desde o ensino básico, do primeiro ano de escolaridade, ensino básico até o nono ano dessa escolaridade, no ano secundário, em que dizemos tratam também o ensino português, língua de herança como língua estrangeira. Isto com o objetivo de certificação e, portanto, seguir os escritores avaliativos do quadro europeu de referência. Portanto, o ensino que é a oferta de ensino e da língua aos portugueses em português, língua de herança como sinónimo de língua estrangeira. E, portanto, aqui convém muito rapidamente perguntar, e utilizando o termo português de língua de herança, nós nos questionarmos em termos de políticas de língua educativas, que português é que estamos a ensinar. Naturalmente que é o português europeu. Se bem que ainda haja, basta ler os programas do PSD e do PS, uma tentativa de articulação do português, do ensino do português dentro de um espaço lusófono, onde qualquer outra norma que não o português europeu possa ser introduzida no ensino. Mas outra questão. A pergunta é que língua que está a ensinar? E, portanto, como estava a falar de língua de herança, língua de herança, o que se está a ensinar é que a língua de herança concorre nos sistemas educativos, concorre e coexiste com o português língua materna, língua primeira, língua estrangeira, língua militar e língua comunitária. O que nos interessa aqui é a língua materna e língua primeira. Concorre e coexiste. E estas opções feitas pelos governos em políticas linguísticas e educativas não são neutras. Nunca são neutras. E, portanto, indicam em si posições negativas ou positivas a este respeito. E que não são neutras, o nosso governo optou pela português língua de herança como língua estrangeira, e a designação que é utilizada é a língua de herança como língua estrangeira, e está a ensinar língua estrangeira aos lusodescendentes. Em relação aos lusodescendentes, nós associamos a definição lusodescendente como falantes de herança, e aí temos a ver com os lusodescendentes, as crianças e os jovens, na perspectiva que tu falaste, de travar a mudança linguística na segunda geração para a língua do país do acolhimento,
e também conquistar a lusodescendência e os lusodescendentes, os falantes de herança, para um projeto ligado a Portugal, em que eles se possam identificar com a vida política, cultural, social portuguesa e também, posteriormente, poderem participar na vida cívica em Portugal, votando nas eleições. E para isso tem que existir políticas que vão nesse sentido. Portanto, os falantes de herança, isto é uma confusão tremenda, são, na generalidade, todos bilíngues. Falam português-francês, quase todos são bilíngues, ou são bilíngues sequenciais ou simultâneos, são bilíngues. E sendo bilíngues, têm uma proficiência linguística em português, pode estar muito próxima de um falante nativo em Portugal. Português, língua materna, língua primeira. Por isso é que a CDU defende o português como língua materna e língua primeira. E um ensino direcionado para os lusodescendentes que tenham uma proficiência linguística próxima dos falantes nativos. E, portanto, esta questão é uma questão essencial e fulcral, porque quando falamos de língua de herança, podemos encontrar falantes de português que vai desde uma competência nula, zero, até língua materna e língua primeira. Portanto, esta Ok, obrigado Amadeu. Obrigado por estes minutos de quem compreende realmente o que se passa e a necessidade dos nossos filhos aprenderem o português como língua materna. É isso que a CDU defende, como também explicou o Amadeu. Outra coisa que nós temos falado aqui repetidamente, nomeadamente quando apresentamos os nossos candidatos e mandatários, é a questão do CCP. Normalmente quem vive em Portugal não sabe o que é isto, que é a comunidade, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um dos esteios da participação cívica dos portugueses. Nós há pouco falámos da participação cívica dos portugueses residentes no estrangeiro, tanto na sociedade como na política portuguesas. Ora, a CCP é um órgão eleito pelas nossas comunidades e tem o papel de nos representar junto do Estado português. Ora, o que vem acontecendo é que este órgão tem sofrido um forte esvaziamento, quer do seu financiamento, que é quase residual, quer da sua autonomia e até importância. Isto ao ponto de, como eu disse, é um órgão eleito, mas a situação é tão grave que as eleições não se realizam com a periodicidade que está determinada e que se quer em democracia, não é? Para ninguém se eternizar nas posições. Bem, eu para falarmos deste tema, chamo o Ildefonso Garcia, que é candidato pelo Círculo de Fora da Europa, vive em São Paulo, no Brasil, creio que neste momento está em São Paulo, é engenheiro e membro da direção do Centro Cultural 25 de Abril, da Casa de Portugal e do Conselho Superior do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Olá, Ildefonso, aqui deste lado do oceano. Então, o que eu pergunto é que soluções... Tudo bem, obrigado. Ildefonso, o que eu pergunto é que soluções avança então a CDU para que este organismo tão importante para nós que vivemos fora de Portugal, que é a CCCP, o que é que a CDU avança para reforçar e valorizar o Conselho das Comunidades Portuguesas? Tens a palavra, Ildefonso. Sim. Eu quero saudar a realização desse debate, né? E fazer um pequeno do Conselho das Comunidades Portuguesas. Veja bem, Portugal hoje tem 22% da sua população imigrada. Em 2015, a ONU registrou um número de 2.300.000 portugueses emigrados. Ou seja, antes e na pós-revolução dos escravos, até hoje, só os partidos de direita, como o PSD, CDS e outros, assim como o PS, governaram Portugal com políticas desastrosas para os trabalhadores, resultando neste triste resultado de muitos portugueses terem migrado. Se os portugueses não tivessem tivesse a maior taxa da Europa de desemprego. Bom,
Tendo em vista esses números expressivos de cidadãos portugueses excluídos do trabalho e não podendo morar em sua pátria, tiveram que emigrar e foram abandonados à sua sorte. Por isso, com o apoio do CDU, foi criado de 1980 o Conselho das Comunidades Portuguesas, com o objetivo de dar estrutura de apoio à participação cívica na sociedade e na política portuguesa dos portugueses imigrados residentes no estrangeiro. É um órgão tutelado pelo Ministério dos Estrangeiros, com o papel de representar as comunidades portuguesas junto ao Estado português. Apesar das leis promulgadas para o seu funcionamento por exclusiva responsabilidade governativa, a vida do Conselho Português sofre várias vicissitudes na sua atividade. Por exemplo, não terem sido realizadas as eleições para um novo mandato de tempo regulamentar previsto. Inúmeras vezes as verbas estabelecidas para com despesas ou chegam com atraso imenso ou não chegam, e o que impede o seu tempo. Os não participam dos conselhos consultivos dos consulados. Apesar de uma considerável número de propostas de alterações à lei pelos conselheiros das comunidades, mas, em sua grande maioria, caem no vazio. A desproporcionalidade e a falta de autonomia dos conselheiros e outros fatos. Bom, tendo em vista essa situação, ativando os interesses dos imigrantes e para dar nova vida ao Conselho das Comunidades Portuguesas, a CDU, no seu caminho de política patriótica e de esquerda para a imigração, tem vários projetos de lei à Assembleia da República propondo profundas alterações à Lei 29 de 2015, que substituiu a Lei 66A de 2007, mas sem grandes sucessos. A CDU considera indispensável uma estrutura que contribua para o reforço de uma ligação mais estreita de Portugal com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, mas também de um instrumento que possibilite a definição de políticas mais próximas das aspirações dos portugueses estrangeiros. É isso. É o meu ponto de vista. Fica aberto às perguntas. Muito obrigado, Ildefonso, por teres falado deste tema tão caro aos imigrantes e a quem vive fora de Portugal. Outro tema muito, muito importante, porque se conta pelos dedos de uma mão, se calhar os portugueses que nunca frequentaram, nunca tiveram participação em algum evento associativo. O movimento associativo nas comunidades portuguesas tem um peso enorme, tal como tem em Portugal, mas aqui torna-se mais premente, que muitas vezes a associação é o único vínculo que os portugueses têm com Portugal e para lidar com portugueses no meio do caldo social dos países de acolhimento onde vivem. E este mundo associativo é essencial para não só preservar a identidade às vezes tem uma conotação um pouco, nos nossos dias, um pouco esquisita, mas sim para preservar a identidade e a ligação a Portugal, enquanto indivíduos, enquanto seres sociais. E muitas vezes este movimento associativo chega a substituir o próprio Estado em pontos tão importantes como, outra vez deixa-me insistir, a preservação da nossa cultura ou do ensino da língua portuguesa às crianças e aos descendentes. O movimento associativo foi evoluindo ao longo do tempo, foi muito importante nos anos 70, nos anos 80, e também é importante, são associações de natureza diferente, mas também é importante com esta nova vaga que emigrou para fora de Portugal já na altura da grande regressão de 2008 a 2015. O que eu pergunto, eu trago para a conversa o Nuno Simões, para nos falar deste tema. O Nuno é candidato pela CDU ao Círculo Eleitoral da Europa, vive na Suíça, é enfermeiro, lá está, um enfermeiro a viver fora de Portugal, é membro do Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Portugal de Genebra e é também presidente da Associação Cultural Tuna Helvética. Olá, Nuno.
Olá, boa noite. Olá. Olha, o que te pergunto é, então, que medidas defende a CDU para preservar, proteger, fomentar o movimento associativo fora de Portugal? O movimento associativo português, ou lusófono fora de Portugal, é um cimento da presença portuguesa fora do nosso território nacional. É muitas vezes e durante largos meses o único elo de ligação à nossa cultura, como já aqui foi dito. Algumas associações até lecionam português, por não haver alternativa oficial no estrangeiro. É também o elemento da transmissão da tradição oral e também culinária até, cultural nas suas mais diversas formas. Há também associações de mulheres também no estrangeiro, mulheres portuguesas no estrangeiro, a defenderem os seus direitos. É por vezes também uma ligação a nível social, já que muitos portugueses vão recorrer a essas associações para informações, para saberem também orientar os seus primeiros anos de vida no estrangeiro e também saberem como defender os seus direitos, e por isso é um elemento essencial da presença portuguesa no estrangeiro. No entanto, os apoios são escassos, ou mesmo quase nulos. As últimas alterações ao funcionamento da Secretaria de Estado quase que privou as associações de qualquer apoio, e a CDU propõe o reforço do apoio humano, também material, a essas associações, para que haja uma escuta das necessidades dessas mesmas associações. A CDU também defende que sejam priorizadas as intervenções do Estado português junto dessas associações, para que as associações que promovem a cultura nas camadas mais jovens dos lusodescendentes e portugueses no estrangeiro sejam postas em foco na sua intervenção. Hoje é muito difícil organizar eventos. Claro que algumas autoridades, consulados e embaixadas tentam ajudar com os seus escassos meios também localmente, mas depois a nível central muitas vezes essas ajudas são bloqueadas ou dificultadas. A intervenção do Estado não é feita com atenção às regras e leis dos países de acolhimento, onde se encontram essas associações, e por vezes são pedidos certos elementos que não existem, certos elementos legais, digamos, para corresponderem a apoios que não existem nesses países para a existência das mesmas associações, como, digamos, caderno de encargos fixo, ou, por exemplo, o respeito de certos decretos de lei que não são pedidos nesses países, e por isso acabam por ser as autoridades locais, nesses países, que acabam por apoiar mais as associações portuguesas do que o próprio Estado português. Por isso a CDU pede e defende que sejam reforçados esses meios, também a nível humano, por exemplo, ter pessoas realmente à escuta dessas associações e das necessidades que elas possam ter, e também para dirigir os meios do Estado português para facilitar esse funcionamento. Até hoje temos eventos de grande porte, digamos, cultural em diversos países no mundo, organizados por portugueses e lusodescendentes, que acabam por ser um esforço extremo para essas mesmas organizações, em que poderiam ser facilitadas e ajudadas, como defende a CDU. Obrigado, Nuno, por ter sido tão claro e tão sucinto também, para que as pessoas percebam quais são as posições da CDU e as propostas da CDU para o movimento associativo. Outro tema, vamos então passar ao nosso sexto tema, que é um tema que eu pessoalmente conheço bem, que tem que ver com a comunicação social nas comunidades. Ora, sabemos que os meios de comunicação social nascidos no seio das comunidades estão perfeitamente orientados para os interesses e preocupações dos portugueses a viver no estrangeiro, o que nem sempre acontece, por exemplo, com RTPI ou RDPI, que são órgãos de comunicação feitos em Portugal para as pessoas que vivem fora de Portugal. E cujos conteúdos enfermam muitas vezes de um certo desfazamento com a realidade vivenciada pelas nossas comunidades imigrantes. Ora, eu trago para debatermos este assunto e para falarmos das posições da CDU em relação à comunicação social das comunidades, o Vasco Libreiro. Ele é mandatário da CDU na Bélgica, vive em Antuérpia e é operário metalúrgico reformado. Olá, Vasco. Estás sem microfone. Olá, boa noite a todos. Okay. Olá, Vasco. Olha, então, que medidas defende a CDU para a comunicação social que está orientada para as comunidades imigrantes?
Bom, é assim, camaradas. Eu não tenho exatamente confiança dos meus dotes de orador e muito menos de improvisador. E ouvi com muita atenção diversos depoimentos que acabaram de ser emitidos. Eu preferi alinhavar quaisquer convicções que tenho, que são do conhecimento de todos, mas sobre este tema que é um bocado vago para mim, sinceramente, depois de ouvir dizer que era o teu tema, não é exatamente o meu, mas eu concordo que prefiro não perder muito tempo e alinhar bem estas letras, estas linhas, espero que entendam. Passo a ler. Para a CDU, a defesa do regime democrático exige uma comunicação social pluralista, livre da tutela do poder económico e do poder político. Na atualidade, no entanto, multiplicam-se e intensificam-se as campanhas de notícias falsas, de calúnias, de difamação, de desinformação e aumenta a precarização dos trabalhadores no setor. Em grande medida, esta é uma consequência da concentração da propriedade na comunicação social, nos média dominantes e da estrutura acionista dos grupos económicos mediáticos que determinam e impõem a sua agenda e favorecem os grandes interesses privados. É também neste quadro que se manipula e degrada a informação e os direitos profissionais e laborais dos trabalhadores do setor e procura privatizar-se o serviço público da rádio e televisão. A CDU defende a regulação democrática do setor, o combate à precariedade laboral nos órgãos de comunicação social e a dignificação dos serviços públicos de comunicação social e de quem neles trabalha. Propõe, por isso, tornar medidas para travar a concentração monopolista, o comando multinacional dos média, para assegurar uma informação com critérios deontológicos, o pluralismo e a igualdade de tratamento nas média. E propõe a valorização do serviço público de televisão e rádio com uma reestruturação profunda, uma gestão rigorosa e independente do poder político e económico, o financiamento adequado e os meios indispensáveis à persecução dos seus objetivos, designadamente quanto ao importante papel que deve desempenhar pelo mundo da ligação e divulgação de informação da cultura e o associativismo, entre muitos outros. Disse. Boa tarde a todos, camaradas. Boa tarde para ti. Muito obrigado por essas tuas palavras. E vamos então avançar, já nos alongamos bastante, e vamos falar então do sétimo ponto da representatividade democrática. Ora, isto é outro ponto importantíssimo e tem que ver com a representatividade dos portugueses que vivem fora de Portugal. Ora, como eu já falei há pouco, com o recenseamento automático, o número de eleitores portugueses a viver fora de Portugal atinge atualmente cerca de 1,4 milhões de habitantes. O que dá uma grande cidade em Portugal, se nós juntarmos esta população toda. Ora, há quem defenda que o número de deputados a eleger pelos círculos da imigração, que são 2 na Europa e 2 fora da Europa, fazendo, portanto, 4, deveria ser revisto, pois 4 deputados para 1,5 milhão de eleitores, se calhar não faz muito sentido. Para ver se faz sentido ou não, eu peço ao Osvaldo Marta para se juntar a nós e para nos explicar isto. Ele é mandatário da CDU em Espanha, vive na Galiza, em Carballo, e é administrador de sistemas. Olá, Osvaldo. Olá, Nuno. Viva. Boa noite a todos. Viva. Quem nos está a ouvir também. Bem, o aumento de deputados pelos círculos eleitorais... Pois, deixa-me só fazer a tua pergunta muito rápido. Desculpa interromper-te. Qual é a posição da CDU, então? Eu sei que ia responder a isto, não é? Qual é a posição da CDU em relação a este eventual aumento do número de deputados para os 2 círculos eleitorais fora de Portugal? E em que medida é que esse aumento contribuiria para a criação de políticas que respondam aos nossos anseios e problemas?
Bem, não, como dizia, o aumento de deputados pelos círculos eleitorais da imigração, por si só, não garante que se faça mais e, sobretudo, que se faça uma melhor política em prol das comunidades imigrantes. Quantidade não implica qualidade, pelo menos penso que não neste caso. Para isso basta ver que os deputados do PS e PSD, em particular os eleitos pelos círculos da imigração, votaram contra propostas da CDU, ainda agora na discussão do Orçamento de Estado, como por exemplo o fim das propinas e a gratuitidade dos manuais escolares no ensino do português no estrangeiro, não é? Para garantir igualdade com o que já acontece no território português. Ou votaram também contra o reforço da rede consular e o reforço do apoio ao movimento associativo na diáspora. Por outro lado, temos a CDU, que sem deputados eleitos pelos círculos de imigração é a força que, através dos deputados que elege noutros círculos eleitorais, apresenta mais propostas na Assembleia da República em prol das comunidades imigrantes. Imagino-se o que a CDU poderá fazer se eleger deputados nos círculos eleitorais de imigração. Já temos os deputados da CDU que defendem os interesses dos imigrantes portugueses, mas pela primeira vez haveria deputados eleitos pelos círculos de imigração que verdadeiramente defendem os eleitores que os elegeram. Formalmente, os eleitores imigrantes já estão representados pelos seus 4 deputados, não é? E apesar de não serem depois muito coerentes, se calhar, com as promessas que vão fazendo aí pelas comunidades fora, não é? Mas na prática são representados por todos os deputados da CDU. Abrir agora uma porta, e para ser sincero, não é? Abrir uma porta agora a uma revisão constitucional para aumentar o número de deputados da imigração poderia resultar, inclusive, numa perda de direitos de imigrantes, não é? Uma vez que já vimos em ocasiões anteriores de reformas constitucionais, PS e PSD, e agora também os seus sucedâneos, não é? Podem aproveitar a boleia para mudar outros aspectos da Constituição, nomeadamente na educação, por exemplo, e introduzir alterações que podem lesar os imigrantes e retirar-lhes direitos. É uma questão de vontade política, na minha opinião. Não é preciso haver mais deputados nos círculos de imigração. O que é preciso é que os partidos tenham essa vontade de defender os interesses dos portugueses imigrados, e parece que, claramente, PS e PSD não têm essa vontade. Por outro lado, também não parece justo que cidadãos que vivem fora de Portugal, pagam os seus impostos, pelo menos dos seus rendimentos de trabalho fora de Portugal, possam ser representados pelo mesmo número de deputados de círculos como Lisboa ou Porto, não é? Penso que seria o terceiro círculo, não é? Antes mesmo de Coimbra, por exemplo, não é? O critério da proporcionalidade, por si só, neste caso, não é um critério objetivo, tendo em conta que cidadãos portugueses a viver no estrangeiro não têm as mesmas obrigações perante o Estado português que têm os cidadãos a viver em Portugal. Acabaste? Sim. Então, foste claríssimo, obrigado. Vamos então passar para para a 8ª questão, estamos a aproximar já do fim, que são questões complicadas, que têm a ver com questões contributivas e de dupla tributação. Ao longo dos últimos anos, quem segue os jornais das comunidades portuguesas tem percebido que alguns portugueses têm recebido multas das finanças dos países de acolhimento devido à existência de contas bancárias não declaradas em Portugal. Ou seja, os imigrantes que vivem em França, por exemplo, têm 1, 2, 3 contas bancárias abertas em Portugal e não declaram às finanças francesas. Nós falamos de multas de milhares de euros. Para quem passou uma vida de sacrifícios, como eu conheço muitas pessoas, a poupar tostão a tostão, e de repente essas economias, essas poupanças vão todas para multas, digamos que é uma questão dramática. Ora, este problema junta-se também à questão da dupla tributação. Ora, o impacto de todas estas situações financeiras, de tributação, complicadas por natureza, pelo menos para mim, implicam muitos problemas para a vida de milhares de portugueses, e são situações às vezes dramáticas. Eu trago então para nos ajudar a perceber esta questão o Domingos Pereira. Ele é mandatário da CDU na Suíça, vive em Zurique, é motorista de pesados e membro do Conselho das Comunidades Portuguesas. Olá, Domingos. Olá, boa noite a todo o painel e boa noite te ver. A todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir por esse mundo fora. Domingos, o que eu te pergunto é para uma situação que nos faz dor de cabeça só de pensar nela, não é? Eu
pergunto de que soluções avança a CDU para resolver este problema. Nuno, antes de responder à tua pergunta concretamente, gostaria de explicar um pouco sobre as duas questões que abordaste, que é a dupla tributação e, portanto, essas coimas que todos os imigrantes, principalmente na Europa, estão a receber. Isso é uma realidade, infelizmente, é uma realidade, mas, portanto, isso tem a ver com o acordo que foi realizado em 2014 e entrou em vigor em 2015, na altura umas 7 dezenas de países que entraram neste acordo, muito silencioso, na verdade, sentiu-se apenas com um pouco de alarido quando os Estados Unidos também aderiram a este acordo. Hoje, atualmente, são quase 2 centenas de países que aderiram a este acordo, e relembro que Portugal, em 2016, também aprovou o Decreto-Lei 64 de 2016, em outubro, que visa, concretamente, estes 2 acordos, era à fuga fiscal, não é? E, portanto, combater, haver um rigor maior na fiscalidade. Evidentemente que isto causou grandes transtornos, porque o governo da altura não preveu estes problemas da situação do que é o imigrante, ou melhor, o português a residir no estrangeiro, o trabalhador português a residir no estrangeiro, não acautelou estas questões, e depois também as instituições bancárias que não informaram os seus clientes, etc, etc. A segunda questão é a questão da dupla tributação, também é um facto. Também é um facto que, infelizmente, o cidadão tem que ter a consciência que terá que ter o seu cadastro atualizado, isto é, terá que ter a sua residência fiscal atualizada, terá que ter as suas devidas atenções e deveres perante o Estado onde reside ou que se deslocam, porque na questão concretamente de França, que é uma questão que com os reformados, não é? Os pensionistas que residem um pouco em Portugal, um pouco em França, isso acontece frequentemente. Evidentemente, para prevenir estas questões, a CDU, e respondendo à tua pergunta concretamente, e devo dizer já que, não é, o CDU, tanto o PCP como o PEV são contra a invasão fiscal, o enriquecimento ilícito, e temos apresentado várias propostas. Aliás, a última apresentada, portanto, não foi concretizada, como isto já é de um hábito. Mas respondendo à tua questão e que soluções avança a CDU para a resolução deste problema, portanto, é uma das nossas propostas, é a penúltima, salvo erro, do nosso folheto, das nossas propostas, que está bem explícita, não é? Que é divulgar e respeitar as convenções internacionais para evitar esta que se fala dupla tributação de rendimentos sobre o trabalho, assim como outros acordos celebrados anteriormente, ou evidentemente no futuro, a celebrar entre Portugal e os outros países, para que salvaguardarem os interesses dos portugueses residentes no estrangeiro. Ok, obrigado por nos teres ajudado a compreender estas situações tão complicadas e tão difíceis. E vamos então avançar para mais um tema, que é um tema que nos toca um pouco a todos, que é a questão do Brexit. Bem, principalmente para os portugueses que vivem no Reino Unido, não é?
A minha afeta-me, não me afeta tanto. Para os portugueses que vivem no Reino Unido, o processo de saída deste país da União Europeia levantou muitas preocupações, quer a nível laboral, ao nível dos estudos, mas também ao nível de viagens de e para o Reino Unido. Esta nova situação levantou novas e acrescidas dificuldades para os imigrantes. Isso é claro e evidente. Para nos falar desta questão do Brexit e dos problemas que suscita, eu falo aqui com o Sebastião. Sebastião, o que te pergunto é como olha, então, a CDU para esta situação e que medidas defende a coligação para os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido. Olá, olá a todos, boa noite. Penso que vi porque às vezes acho que em primeiro lugar é porque é claro um aspecto mais visível e que se calhar não cura não tem, mas que tem vindo a comer por dentro da União Europeia, que é nitidamente o aprofundar das contradições e dos choques entre as diferentes fações do capital associados a diferentes países. E o PCP e a CDU nunca tiveram ilusões acerca do papel e dos objetivos da União Europeia. E assim foi sem grande surpresa que estamos com o Brexit e que aliás com uma análise atenta que nós fazemos, certamente não será o último deste tipo de fenómeno e não será de que outros seguirão. Dito isto, a política que o PCP e do FAPE e do Brexit não cabe nem ao PCP, nem à CDU, nem ao governo português pronunciar-se sobre a escolha democrática que o povo britânico fez neste caso específico, aliás de acordo com as regras do respeito mútuo, da autonomia, da autodeterminação de cada país. Dito isto, o Brexit trouxe um clima de grande incerteza aos portugueses no Reino Unido e às comunidades imigrantes no modo geral e que se facilmente constata nos contactos que fazemos com as pessoas na rua e em outros locais. E nitidamente temos posição de muita fragilidade e vulnerabilidade e claro, mais suscetíveis a uma intensificação da sua exploração. Não só no local de trabalho, até com aumento de trabalho clandestino, por exemplo, mas também acesso à habitação, e especialmente à habitação condigna, que é mais difícil e levando cada vez mais a situações bem dramáticas. O Reino Unido, para mais, foi o país que mais imigrantes recebeu nos 10 anos, sem que houvesse das instituições da República Portuguesa um planeamento que estivesse de acordo com esta vaga migratória, sendo o caso da fraquíssima rede consular um caso gritante. Assim, o que o PCP propõe é uma política de verdadeiro apoio aos imigrados, concretizando muitas propostas aqui já muito bem expostas e discutidas, mas que certamente faria uma grande diferença, uma diferença muito positiva a todos os imigrantes, mas também aqui no Reino Unido, pós-Brexit. Eu também propõe políticas mais específicas na situação do Reino Unido pós-Brexit, como por exemplo em relação à necessidade de um verdadeiro esclarecimento do estatuto dos imigrantes e das suas famílias, que só pode ser baseado num diálogo entre Portugal e o Reino Unido. Obviamente Portugal, enquanto União Europeia, e terá que respeitar algumas regras nessa situação, mas se não houver negociações institucionais e uma iniciativa do governo português para tentar resolver estas questões específicas, depois tem implicação na forma como as pessoas podem implementar entre e o espaço da União Europeia e o Reino Unido, e que assim garante a estabilidade e uma maior certeza acerca
do seu estatuto enquanto residente no Reino Unido. Mas e neste aspecto o CDU bate-se por estas iniciativas que são fundamentais. Olá, Nuno, tens o microfone desativado. Estava a falar para o boneco, peço desculpa. Obrigado ao Sebastião por nos ter falado do Brexit e das suas consequências e dos seus impactos para os portugueses. E vamos falar agora de um tema, um momento histórico que acontece se calhar a cada 100 anos, que é aquele que nós estamos a viver agora, que é a questão da pandemia. Ora, com esta pandemia e com a crise sanitária, a circulação, como todos nós já percebemos, é limitada entre países e foram vários os relatos de portugueses a viver fora de Portugal que foram vítimas de abusos laborais ou completamente abandonados pelas autoridades portuguesas. Quer para regressar a Portugal, quer em sentido inverso, os que estavam em Portugal para poderem regressar aos países onde vivem e trabalham. Eu trago para discutirmos este tema o Pedro Teixeira. O Pedro é candidato pela CDU ao Círculo Eleitoral de Fora da Europa, reside em Angola e é consultor em políticas públicas e desenvolvimento em Luanda. Olá, Pedro. Olá, Nuno. Tudo bem? Pedro, o que te pergunto é como é que a CDU avalia esta situação e de que forma as dificuldades e os problemas que mencionei há bocadinho podem ou poderiam, na perspectiva da CDU, serem resolvidos. Nuno, uma vez mais obrigado. Boa noite a todos os camaradas, aos amigos, a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Esta questão é uma questão muito importante, afetou milhares dos nossos concidadãos e é uma situação que merecia que o governo português tivesse tido um papel mais ativo e que tivesse tido mais cuidado no apoio dado aos nossos cidadãos. Uma das primeiras situações que nós podemos concluir desta realidade é a falta de apoio da rede consular. A questão que a Inês já levantou no início do nosso debate foi gritante agora na altura da pandemia e foi das principais causas da falta de apoio que os nossos concidadãos receberam. Há inclusivamente relatos, e eu conheço pessoas que se viram confrontadas com essa situação, de que em situações que ficaram retidas noutros países, se deslocaram a consulados de Portugal para tentar encontrar apoio e os encontraram encerrados. Bateram claramente com o nariz na porta, como diz o nosso povo, e não tiveram qualquer apoio por parte do governo português. Todos nós também conhecemos situações de trabalhadores que, estando no estrangeiro e vivendo e trabalhando no estrangeiro como nós, se viram confrontados com situações muito graves. Conhecemos e o PCP e a CDU tiveram conhecimento, por exemplo, de uma situação no Luxemburgo, um conjunto de cidadãos portugueses que trabalhavam no Luxemburgo, que testaram positivo, foram confinados num contentor sem quaisquer condições e levou mesmo a uma intervenção dos nossos deputados no Parlamento Europeu no sentido de tentar perceber o que é que se estava a passar e de pedir que as autoridades tomassem medidas de apoio a estes cidadãos e que fosse respeitada a sua dignidade e os seus direitos. A questão dos voos de repatriamento também foi muito conhecida, foi pública, houve claramente falta de planeamento, falta de vontade política para dar este apoio aos nossos cidadãos. Foram vários os casos de cidadãos portugueses que ficaram retidos um pouco por todo o mundo e que não tiveram acesso a voos de repatriamento. Houve também situações de cidadãos que tinham bilhetes comprados, que viram os seus voos cancelados por causa das medidas de combate à pandemia e que foram obrigados, por exemplo, a adquirir novos bilhetes para terem acesso
aos voos de repatriamento. Estas situações, tal como outras medidas que têm sido adotadas pelos governos, nomeadamente pelo governo português, durante a pandemia, têm uma marca muito clara, que é a marca da desigualdade social e é a marca de que todas estas barreiras, todas estas restrições acabam por afetar particularmente os mais desfavorecidos. Algumas soluções que o PCP e a CDU defendem para esta situação, voltando novamente ao que disse a Inês no início do nosso debate, passa invariavelmente por reforço da rede consular. É inevitável, é a medida de fundo para a solução da maior parte destes problemas, é levar os serviços, levar este apoio para mais perto dos cidadãos. Em situações de emergência, como é a questão da pandemia, têm de ser tomadas medidas emergenciais. É fundamental que o governo português tivesse garantido apoios financeiros, pelo menos que garantissem alojamento condigno e alimentação aos cidadãos que ficaram retidos noutros países e que necessitassem desse apoio. Era preciso que houvesse mais trabalho da diplomacia portuguesa para garantir o repatriamento desses cidadãos. Era necessário que a TAP, que é uma empresa pública, fosse posta ao serviço do povo português e posta ao serviço dos portugueses nesta situação e que ajudasse no repatriamento destes cidadãos, mas o governo deveria também recorrer, nomeadamente a meios da Força Aérea ou a meios fretados para apoiar este esforço de fazer regressar os cidadãos ao seu país de origem. Temos também outras questões que chegaram ao conhecimento do PCP e da CDU, por exemplo, um caso de uma camarada nossa que viajou para a Itália em trabalho, testou positivo, foi fechada pelas autoridades italianas num hotel sem quaisquer condições, quer de apoio para a situação de saúde, quer apoio nomeadamente com a alimentação. Tentou contactar várias vezes as autoridades consulares portuguesas e não teve qualquer apoio. Portanto, é fundamental, e para terminar, dizer que o reforço, como disse a Inês, da rede consular é aqui uma medida de fundo, mas também que o governo português tome medidas emergenciais, como se tomaram outras, dizendo que tinha que ser porque estávamos numa situação excepcional. É necessário que elas sejam tomadas e que nenhum dos nossos cidadãos fique abandonado em nenhum local do mundo. Muito obrigado, Pedro. Vamos então falar já que o Pedro estava a falar da regresso dos portugueses em circunstâncias de pandemia, vamos falar noutro tipo de regresso dos portugueses. A verdade é que o Primeiro-Ministro propôs que imigrantes que quisessem voltar para Portugal entre 2019 e 2020, portanto antes da pandemia, pagassem apenas metade da taxa de IRS. Disse ainda que o orçamento do Estado em 2019 teria fortes incentivos, estou a citar, para fazer regressar a Portugal quem emigrou nos momentos dramáticos da grande regressão de 2011 a 2015. A verdade, contas feitas, não foram muitos os imigrantes que regressaram, isto parece mais ter sido um golpe de propaganda por parte do governo. Eu chamo para o debate então aqui o José Roçado. O José é mandatário da CDU em França, vive em Paris e é gerente bancário reformado. Olá, Zé. Olá, boa noite. Zé, o que te pergunto é: a CDU considerou insuficientes estas medidas. Com que dificuldades se deparam os imigrantes portugueses quando querem regressar a Portugal? E o que falta, na perspectiva da CDU, para que aqueles que se viram obrigados a sair de Portugal possam voltar? O que é preciso? Olá, boa noite a todos, camarada. É assim, o problema do regresso não é um problema recente. Não é por ter havido agora, em 2011, ou durante 4 ou 5 anos, uma vaga de novos imigrantes que o problema do regresso se coloca. Portanto, mas para se abordar este problema, temos que ir às raízes das coisas, não é? Porque é que há uma vaga assim de imigração? Portanto, nestes últimos anos, fala-se em 70, 80 mil que saem do país. Ora, eles saem do país por diversas razões. E a primeira, todos nós sabemos porquê. Porque as condições salariais
fazem com que estes jovens que têm saído levem a isso. E, portanto, nós estamos numa situação muito difícil e, portanto, o crescimento do país podia ser muito melhor se não houvesse esta vaga de imigração e se não tivéssemos um déficit da natalidade, como temos. Portanto, está a nascer menos bebés, não é? Em Portugal, que saem de imigrantes. Portanto, acho que este ano foram 70 mil nascimentos, é uma coisa, quer dizer, estamos numa situação muito, muito complicada. Portanto, um país que não cresce a população é um país que vai ao definhamento, cada vez mais ao fundo. Eu fui para a França há quase há 50 anos, eu acho que em Portugal havia 9 milhões e tal de habitantes. Não. Em França havia 50. A França cresceu 2 vezes a população de Portugal, tem quase 67. Não é? Portanto, nós continuamos a marcar passo. Isso é uma das razões que leva o empobrecimento e é que, portanto, não tenha havido uma política salarial que consiga manter os jovens que têm saído ultimamente. E, portanto, isto leva a crer que estas medidas que eles tomaram ultimamente, já há uns tempos, de quererem reduzir o IRS, os impostos, a malta regressar, não sei o quê, não sei o que mais. Eu, sinceramente, e vocês certamente também, não devem conhecer nenhum imigrante jovem, esses recentes, que forem para a França por pagar impostos em Portugal. Tem dúvidas. Não é uma razão suficiente que levasse a malta a migrar. A malta emigrou porque, efetivamente, as condições salariais não o permitiam. Portanto, depois toma-se essa medida de reduzir o IRS, que claramente não é suficiente, não é isso que nos vai fazer voltar, e depois tomam-se outras medidas, que é abrir linhas de crédito, como se esta malta que abalou nestes últimos anos viessem todos para Portugal para serem patrões. Não é? Eles abalaram como? Para trabalhar por conta de outrem, e quando vão regressar, ou quando regressem, vêm também para trabalhar contra de outrem. Mas abriram não sei quantos milhões de euros uma linha de crédito para eles virem investir. Como se esta malta que abalou saísse para o estrangeiro, tivesse toda pronta hoje para regressar e serem patrões do nosso país. Portanto, essas medidas é evidente que o partido não os validou e não está de acordo, se bem que haverá sempre alguém que há números que falam nisso, dos 2, 3 ou 4 mil ou 5 mil que beneficiaram de algumas medidas ao regresso, quando estamos a falar de centenas, dezenas de milhares de portugueses que saíram do país. Portanto, depois, perante estas dificuldades todas, que é a mais importante, é salarial, há também, mesmo nestas medidas que aparecem, mesmo se elas fossem boas, há uma grande falta de divulgação. Não é? Os imigrantes não sabem, mesmo estes jovens que abalaram, não sabem que estas medidas existem, mesmo se elas fossem boas e pudessem ser utilizadas, é sempre uma ínfima parte do pessoal que vai utilizar essas medidas. Portanto, a questão continua a ser sempre a mesma. Claro. Para evitar que os imigrantes, que haja novos imigrantes, tem que haver uma dinamização do nosso aparelho produtivo, não é? Para ver crescimento e para ver melhor salário. Não é? Portanto, desenvolver. Claro, Zé. Obrigado por teres feito esta ligação, que para a CDU é clara, é que ninguém deixa de ter filhos e ninguém sai do seu país por ser maluquinho ou por ser tolinho, não é? Nós imigramos, ou mais portugueses irão emigrar, ou os portugueses têm, se calhar, a taxa de fecundidade mais baixa do mundo, ou uma das mais baixas, porque realmente os salários não são dignos e trabalhar e continuar na pobreza não é solução. Portanto, as pessoas saem ou abdicam de ter filhos. Vamos então passar para mais um tema, é o penúltimo, e já chegamos às próximas eleições daqui a 2 semanas, que são as eleições de 30 de janeiro. Ora, estas eleições, para além de se realizarem em contexto pandémico, o que cria os naturais constrangimentos que já abordamos aqui, revestem-se, apesar de tudo, de grande importância para o país,
mas também para nós, que fazemos parte do país, para as nossas comunidades que vivem no estrangeiro. Então, eu trago para a conversa a Joana, que é a cabeça de lista para o Círculo Eleitoral da Europa. A Joana de Abreu Carvalho, ela é candidata, como já disse, pelo Círculo Eleitoral, reside em Londres, no Reino Unido, é licenciada em Biologia e doutorada em Biotecnologia. É também investigadora na área do desenvolvimento de terapias para oncologia e doenças infecciosas. Olá, Joana. Olá, Nuno. Olá, Joana. É bom ver-te outra vez. Olha, durante esta campanha, que está prestes a começar, de que forma espera a CDU contactar as nossas comunidades, apesar das circunstâncias, sabendo depois que em vigor em vários países estão estas medidas de combate à pandemia e que podem complicar este contacto tradicional que nós levávamos a cabo. E, primeiro, como é que nós vamos ultrapassar estes constrangimentos e quais são os objetivos desta campanha, a teu ver? Boa noite a todos, camaradas, amigos e todos aqueles que nos estão a ouvir hoje. A campanha que a CDU tem feito, tem passado por atividades e iniciativas como esta, em que nos encontramos online a falar sobre temas que nos preocupam a todos, uns que individualmente experienciamos, outros que, por falarmos com outros amigos e a família, tomamos contacto com eles. A CDU, apesar de haver estas restrições que falas e esta crise pandémica que nos tem prendido, digamos assim, a casa mais do que gostaríamos, mas ainda assim a CDU tem feito, não abdicou de fazer campanha de rua, respeitando obviamente as regras sanitárias, mas tem feito iniciativas de rua para falar com as comunidades portuguesas e tem-lo feito servindo dois objetivos. Para ouvir as preocupações das comunidades portuguesas e essas preocupações depois são decantadas nas propostas da CDU. E um segundo ponto que é muito importante, que é dar a conhecer as nossas propostas. É com esta campanha de proximidade que queremos fazer sempre. Não se define exclusivamente por este período de campanha eleitoral, mas vem na sequência do dia-a-dia deste coletivo que hoje aqui tantas caras representamos. Mas é este contacto de proximidade que faz com que, quando enfrentemos eleições, e estas eleições, como dizes, são muito importantes porque vão determinar a composição do próximo Parlamento, e não é trivial, absolutamente trivial, o que vai resultar das próximas eleições. É uma oportunidade que temos para mudar para melhor, e a nossa opinião é que para mudar para melhor o voto terá que ser encaminhado para a CDU. A campanha que nós fazemos é a campanha do coletivo, e nós aqui, e isto para referir que o coletivo é muito forte e muito importante, porque cada um de nós que está aqui esta noite, no seu dia-a-dia também faz campanha pela CDU, no sentido de ouvir, vivenciar, trazer as vivências do dia-a-dia, e isso é muito importante para fazer uma campanha muito rica e para fazer com que as nossas propostas sejam de facto reais e que respondem aos problemas dos portugueses. Outra coisa que eu queria destacar, e que também é uma nota da campanha até agora, e que penso que também transparece das conversas que tivemos hoje, é que não é com espanto que ouço, porque já não espanta, mas poderíamos dizer que a campanha que, por exemplo, o PS e o PSD fazem faz tábua rasa da prática política que têm feito e do tratamento, ou de falta de tratamento, que têm feito os imigrantes portugueses. E é nesse aspecto, é a marca distintiva da CDU. É a marca distintiva da CDU o trabalho e as propostas
que hoje os nossos camaradas referenciaram e enumeraram, é esta marca distintiva que faz com que a nossa candidatura e a nossa campanha seja diferente. E termino para dizendo, para responder à tua segunda pergunta, quais são os objetivos da nossa campanha? É de facto dar a voz aos portugueses e lusodescendentes. A CDU representa de facto outro caminho, outras soluções, e resumindo, para a defesa dos direitos sociais, laborais e políticos, a favor da educação pública, da nossa língua e da cultura portuguesa. Muito obrigado, Joana, por essas palavras. Bem, chegamos ao fim. Espero que tenha tudo que foi aqui dito tenha sido útil no sentido de saberem o que fazer com o vosso voto. No dia, as cartas devem estar a chegar ou já estão a chegar à casa das pessoas. E para terminar, deixando um grande obrigado a todos que nos viram, deixo a Dulce Kutternbach, a candidata da CDU pelo Círculo Fora da Europa, foi professora em Macau e na China durante vários anos, o mote final para vos apelar ao voto da CDU, que tenho a certeza absoluta será um voto mais do que útil. Dulce. Ok. Então, o que eu queria dizer, estávamos aqui, já ouvimos as razões e as propostas da CDU, as propostas e as razões porque fazemos essas propostas. Chegou o momento de eu fazer o apelo ao voto de todos os imigrantes, todos os portugueses, claro, todas as pessoas que me ouvem, onde quer que seja, fora da Europa e dentro da Europa. É importante que no dia 30 vamos todos votar na CDU. A CDU é uma força decisiva, patriótica e de esquerda, que luta pelos trabalhadores e toda a vida lutou pelo povo português. E é assim que temos que pensar. Nunca tivemos a oportunidade de ter a CDU no governo, mas podemos reforçar a CDU e dar-lhe o nosso voto, porque dessa maneira poderemos ver as nossas propostas aceites no Parlamento. Neste momento vamos eleger deputados, precisamos de mais deputados no Parlamento. Apelo a todos que pensem bem, que não fiquem em casa. Ficar em casa não resolve nada e o voto é um direito político e um dever moral. Temos todos que votar, dizer o que queremos e, neste caso, é dar força à CDU. Precisamos do voto na CDU. A CDU avança com toda a confiança. Obrigado. Obrigado. A CDU avança com toda a confiança. Obrigado a todos por estes largos minutos de conversa. E, bem, um abraço e até à próxima.